Não é novidade para ninguém que eu gosto muito dessas construções que a gente faz com o que a gente tem, a partir de materiais simples, seguindo a ideia das nossas próprias maquetes. Eu gosto muito dos kitzinhos da Fratesc porque eles permitem que a gente crie, que a gente trabalhe, e em cima deles a gente pode inventar um monte de coisa. A proposta de hoje é um café, um pequeno comérciozinho feito sobre a casinha da Fratesc, tendo essa casinha como base. Todo mundo conhece essa casinha, aquela casinha quadradinha, que não é nada diferente e que, para falar a verdade, é uma das construções mais baratas que a gente consegue adquirir. Com o uso de uma serrinha de hobby, como a gente tem feito nos projetos anteriores, e também, eventualmente, um pouco de cola. Dessa vez eu estou usando o cianoacrilato, estou usando o Super Bonder. A gente consegue um bom resultado com pouquíssimos materiais. Vamos dar uma olhada. Para fazer o nosso cafezinho, a gente vai precisar da casinha original da Fratesc. É claro que você está vendo aí já com alguns cortes, porque eu já tinha feito parte desse café. Isso aqui ainda faltam detalhes, mas é uma espécie de versão beta. Eu já fiz esses cortes que servem para que haja uma coluna e duas entradas. A medida da entrada da frente você está vendo aí. E também tem uma lateral. Bom, como você vê, havia alguns detalhes. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi um buraquinho aí no telhado para colocar uma chaminé. E também havia algumas inscrições que eu fiz à mão. O nome do café e também uma placa escrita café em cima da entrada principal. Além disso, dá para perceber um pouquinho de envelhecimento que eu fiz com giz pastel seco, provavelmente, na parte inferior. Como se fosse um barramento, mas na verdade é só sujeira mesmo. Bom, e aí agora a gente está pensando numa base. Eu estou usando um pedacinho de madeira fina. E eu acho legal fazer de uma maneira que tenha uma sobra. Como se fosse uma laje, né? Uma fundação um pouquinho maior do que a própria construção para que haja uma área para circulação. Aqui eu estou fazendo a medição mais ou menos só para poder cortar reto. O engraçado é que agora que eu vou cortar, eu estou percebendo que estava um pouco torto. Às vezes você corta mais reto a olho do que medindo muito. Claro que eu não medi muito agora, mas essa noção do ângulo reto é uma coisa que às vezes os olhos são menos, enganam menos do que a própria régua. Esse pedacinho de madeira, que é madeira balsa, ixi, olha a situação desse estilete. Enfim, essa madeirinha, essa madeira balsa, vai servir de base. Ela poderia ser, por exemplo, pintada agora, para a gente poder colar sobre ela a construção. Mas é claro que a lei do mínimo esforço impera. E o que eu fiz, né? Eu pensei em colocar um resto daquela paredinha da NOC, aquela paredinha de pedras com textura, que nós já usamos em projetos anteriores. Aqui eu estou fazendo só a medição para cortar com a tesoura. A gente vai precisar, com esse filetinho que sobrou, a gente vai precisar de 2 pedaços iguais praticamente. E aí eu colo. A cola que está mais fácil para mim aqui é o próprio Super Bonder, a Super Cola. Eu vou colar assim mesmo e o que tiver de rebarba eu tiro com a tesoura depois de colado. O bom é que aí a colagem é rápida e a gente consegue mostrar logo o que a gente vai fazer depois. Como isso aqui é uma espécie de papel cartão relativamente grosso, tem uma gramatura legal, ele não vai ficar com beiradinhas subindo, soltando, nem nada provavelmente. Então eu estou colocando aqui umas gotas de Super Bonder e pronto. Se eu fosse usar a cola branca, eu tomaria o cuidado, no entanto, de espalhar bem, para os cantinhos não ficarem soltando depois. Aqui a colagem vai ser praticamente instantânea e já vai dar para ver que o meu corte feito mais ou menos rápido ficou um pouquinho fora, um pouquinho torto. O que a gente vai fazer, como eu disse, é tirar algumas rebarbas com a tesoura. É só virar e ver direitinho quanto que está sobrando. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar em princípio. Legal, essa é uma ideia. Mas na verdade ela não está na posição correta. O legal mesmo é a gente colocar ela para o outro lado, direcionada à direita dessa laje,
porque eu quero que haja um espaço livre para circulação que possa aproveitar as portas, né? Muito bom. Muito cuidado com a posição. Eu também passei uma gotinha de cola na chaminé. Essa chaminé pode ser um pedaço de palito de churrasco, qualquer coisa assim. É um taruguinho bem estreito. E ela fica presa praticamente só ao telhado. Então, como eu disse, é bom colocar uma gotinha lá na extremidade inferior dela, porque aí já vai dar pra gente reforçar a posição com ela colada diretamente ao chão, né? A brincadeira agora é riscar a madeirinha balsa fininha para poder fazer o tampo de uma mesa. A gente vai confeccionar duas mesinhas na escala HO. Essa tampinha de lápis aí está funcionando muito bem. Ela tem algo que não passa de 1 centímetro de diâmetro. A gente faz o corte com a tesoura, mesmo porque, bom, é muito mais prático do que fazer com estilete. A madeira balsa é bastante fácil de cortar. Essa aí tem coisa de 2 milímetros de espessura só. Então a tesoura consegue se virar bem. Qualquer pecinha de balsa que a gente confecciona, a gente lixa, ou seja, qualquer pecinha de madeira, né? Convém que a gente lixe e, para falar a verdade, quando se trabalha com plástico também. Uma lixa média ou uma lixa nessa gramatura que você está vendo aí resolve bem o problema. Assim, a gente consegue fazer o mais redondo possível. Tudo aquilo que a tesoura não conseguiu fazer em detalhes, a lixa sempre vem para ajudar. Da mesma forma que qualquer ferramenta é auxiliada por lixa depois para poder ter um acabamento melhor no nosso trabalho. Agora eu pretendo fazer um pequeno balcão que vai ficar próximo à entrada, de uma maneira que, enfim, como você imagina que seja um balcão dentro de um café. E aí o que a gente vai ter? A gente vai fazer simplesmente o tampo e também algo que sirva para apoiar e ele fique o mais fixo possível. Muito bem, ele tem o formato em L. Isso vai facilitar também a fixação. Um lado dele vai ser encostado à parede, naturalmente por dentro, e aí a gente também vai ter o que seria um apoio para o chão, um pé, qualquer coisa assim. Um pouco de lixa de novo cai bem, né? Nossa, ó, cola demais, né? O legal é colocar uma gotinha de cola ali no canto e ficar passando com o auxílio de uma agulha, alguma coisa assim. Isso é melhor. Fica um trabalho mais limpo, né? Seja como for, acho que por causa do excesso de cola, que na verdade excesso de cola quase nunca ajuda, né? Mas enfim, ele fixou rápido. Então agora eu vou lixar para poder deixar essa parte da frente do balcão a mais reta possível. Vamos passar cola agora para colocar lá dentro, né? Acho que eu vou precisar de uma pinça, alguma coisa assim. E para não ter risco de você perder nenhum dos vídeos que a gente vai colocando, se inscreve no canal, se você quiser, claro. E ativa o sininho, porque se você fizer isso, você recebe uma notificação sempre que aparece um vídeo novo. Isso aí. Agora o negócio é o seguinte, depois de conseguir fixar esse balcãozinho lá dentro, eu vou precisar de figuras, quer dizer, pessoinhas, não é? E as pessoinhas, qual que é o negócio? Tudo bem, é um certo investimento e eu não saberia fazer essas pessoinhas na mão. Mas é claro que vem um monte, a gente não vai usar tantas assim. Muitas delas vão servir para outras partes da maquete.
Eu estou usando o tampo da mesa junto com a figura para medir mais ou menos a altura que tem que ser o pé da mesa. A olho vai ser difícil, vamos usar uma régua. Bom, deu coisa de 6 milímetros, tá? A altura. E eu vou fazer com um palito de fósforo mesmo. Eu não vou fazer 4 pernas para cada mesa, não. Eu vou fazer só uma central. Uma coisa mais moderninha. Não só porque é mais fácil, mas para falar a verdade, levando em consideração o tamanho, ó, não dá pra gente ficar cortando no meio, é muito difícil, né? Então, levando em consideração o tamanho que vai ficar para conseguir fazer um serviço legal, pensando em escala, uma coluna central para a mesa é melhor do que 4 pernas. Aí sim, palito de fósforo. Enfim, 6 milímetros. Vamos medir. Cortar com estilete mesmo, é bastante fácil cortar palito de fósforo com estilete. E aí a gente vai ter que dar uma lixadinha também na base dele. Porque na hora que a gente corta sempre fica meio tortinho, né? A gente está falando de coisas bem pequenas e se ficar torto vai aparecer muito. Então, repito, uma lixadinha nas extremidades vai ser bem-vinda. E aí depois a gente tenta colar com o próprio Super Bonder. Legal, agora a gente vai lidar com as cadeiras. Eu estou fazendo segmentos de mais ou menos 4 milímetros de largura da própria madeirinha balsa. Com esses pedacinhos, a gente vai fazer tanto o encosto quanto o assento da cadeira. A cadeira vai ter uma estrutura bastante simples. O encosto é simplesmente um segmento reto que vai até o chão, desde das costas da cadeira até o chão. E aí, a gente vai colocar um pouco para baixo da metade esse assento que a gente também está fazendo. Agora, é claro, fazer uma cadeira é uma coisa muito difícil. Em miniatura também é um pouco difícil. Eu não vou fazer uma cadeira igual, seria uma cadeira normal, de verdade. A gente está fazendo um design mais moderninho e, além disso, olha só. Como as figuras são figuras, não são pessoas de verdade, a gente pode usar como um auxílio a própria pessoa. A gente começa colando nelas. Tudo colado na pessoinha e colado junto ao mesmo tempo. Com isso, a gente consegue ter uma cadeira rígida. Agora você pode aproveitar o que você tiver de pecinhas para detalhamento. Um pedacinho de cerca, um pouco de vegetação, vai depender da sua maquete. E esse aí é o resultado. Dá uma olhadinha como ficou. Comenta aí se você gostou, se faria diferente, se você tem outras ideias, inclusive ideias de outros tipos de comércio, né? Que podem ser feitos dessa maneira simples. Um abraço para todo mundo, até mais!